O governo dos Estados Unidos está atacando a Venezuela, e está claro que o objetivo de Washington é a mudança de regime. Há décadas, os Estados Unidos tentam derrubar o governo revolucionário de esquerda da Venezuela, e existem vários motivos para isso. Antes de tudo, a Venezuela simplesmente possui as maiores reservas de petróleo do mundo, e as corporações de combustíveis fósseis dos Estados Unidos querem ter acesso a essas reservas de petróleo. Então esse certamente é um fator importante, mas não é o único, porque a realidade é que o governo dos Estados Unidos, há décadas, vem atacando de forma brutal todos os governos de esquerda independentes na América Latina e tem tentado derrubá-los para impor regimes fantoches de direita, governados por oligarcas que vão servir aos interesses das corporações norte-americanas. Isso remonta às chamadas Repúblicas das Bananas, quando a CIA organizou golpes para derrubar líderes de esquerda independentes e democraticamente eleitos na América Latina em nome da United Fruit Company, hoje conhecida como Chiquita. Foi isso que aconteceu em 1954, quando a CIA derrubou o líder de esquerda democraticamente eleito da Guatemala, Jacobo Arbenz, que não era comunista, ele era simplesmente um nacionalista de esquerda que queria fazer uma reforma agrária. Ele queria dar terra aos camponeses sem terra, aos agricultores, ajudá-los a ter uma vida melhor, irritou as corporações dos Estados Unidos, eles derrubaram o governo. A Guatemala não tem petróleo. Cuba também não tem reservas significativas de petróleo. E mesmo assim o governo dos Estados Unidos da América tenta sufocar Cuba há mais de 60 anos com um bloqueio ilegal. E todo ano, na Assembleia Geral das Nações Unidas, quase todos os países do mundo, mais de 98% dos Estados-membros da ONU, votam para condenar o bloqueio ilegal dos Estados Unidos contra Cuba, mas ele continua em flagrante violação do direito internacional. Então, isso não é só sobre petróleo. Claro, o petróleo faz parte da história, mas isso é uma tentativa do Império dos Estados Unidos de impor sua hegemonia sobre a América Latina e derrubar todos os governos progressistas e independentes. E isso é ainda mais evidente hoje porque estamos em uma nova Guerra Fria. Os Estados Unidos estão agora travando a Segunda Guerra Fria contra a China. E os Estados Unidos querem impedir que todos os países da região tenham laços estreitos com a China e também com a Rússia. E o governo revolucionário da Venezuela é aliado próximo da China, da Rússia e também do Irã. Então, o governo dos Estados Unidos já lançou várias tentativas de golpe na Venezuela, e o governo de Donald Trump iniciou mais uma tentativa de golpe para tentar derrubar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. E, para fazer isso, o governo Trump fabricou algumas mentiras absurdas, alegando que supostamente está combatendo cartéis de drogas, o que é completamente ridículo. Hoje eu vou analisar as evidências que mostram como o governo Trump está mentindo para justificar mais uma tentativa de golpe. E outro fator a se considerar é a desdolarização. Agora, Trump ameaçou repetidamente países ao redor do mundo que tentam abandonar o dólar americano e usar outras moedas no comércio internacional. Trump tem muito medo da desdolarização. E a Venezuela tem estado no centro do movimento global de desdolarização, e não só nos últimos anos, mas por pelo menos uma década. Lá em 2017, em resposta às sanções unilaterais e ilegais dos Estados Unidos, a Venezuela anunciou que deixaria de vender seu petróleo em dólares e passaria a vender em moeda chinesa, o yuan ou renminbi, sendo a China o principal comprador do petróleo venezuelano. Então, os Estados Unidos querem desestabilizar e derrubar a Venezuela também como um recado para outros grandes produtores de petróleo do mundo, de que haverá consequências severas se desafiarem a ditadura global do dólar americano e tentarem vender seu petróleo em outras moedas. O Império dos Estados Unidos não vai tolerar isso.
Aliás, foi exatamente isso que os Estados Unidos fizeram com o ex-líder do Iraque, Saddam Hussein, e não estou dizendo que foi o único motivo para a invasão ilegal dos Estados Unidos ao Iraque em 2003, mas certamente foi um dos fatores. Saddam Hussein vinha vendendo o petróleo do Iraque não em dólares, mas em euros, e ele também estava considerando vender em outras moedas, e o Império dos Estados Unidos viu isso como uma grande ameaça ao sistema do petrodólar, que garante a demanda global pelo dólar americano e permite que o governo dos Estados Unidos mantenha déficits enormes enquanto seus custos de empréstimo são muito mais baixos do que os de outros países com déficits semelhantes. E o fato de que outros países precisam de dólares para pagar pelas importações de petróleo e outras commodities estratégicas também garante a demanda global pelo dólar americano, permitindo que os Estados Unidos continuem a manter grandes déficits comerciais com o resto do mundo, déficits em conta corrente, sem sofrer com a inflação significativa que outros países enfrentariam ao ter déficits comerciais tão grandes. Então, essa não é uma política nova do governo Trump. Por décadas, o governo dos Estados Unidos tem ameaçado produtores de petróleo para manter a ditadura do dólar, e a Venezuela tem sido um dos principais desafiadores desse sistema do petrodólar. O governo dos Estados Unidos tenta há décadas derrubar o governo da Venezuela. Agora, a situação é muito perigosa porque o exército dos Estados Unidos está ameaçando a Venezuela. No final de agosto, o governo Trump enviou 3 navios de guerra e mais de 4.000 fuzileiros navais para a costa da Venezuela, ameaçando com guerra. E então, no início de setembro, o governo Trump lançou ataques a barcos na costa da Venezuela, matando 11 pessoas em uma embarcação. Agora, o governo Trump alegou, sem qualquer prova, que supostamente essas pessoas que o governo Trump matou eram traficantes de drogas. Mas, antes de tudo, preciso enfatizar que, mais uma vez, não há nenhuma evidência disso. O governo Trump espera que a gente acredite apenas na palavra deles. Mas, em segundo lugar, mesmo que fosse verdade que eram traficantes, o governo dos Estados Unidos não pode matá-los. Essas pessoas são estrangeiras em território estrangeiro. Violação do direito internacional. Ato de guerra. Os Estados Unidos estão declarando guerra à Venezuela ou é ato de terrorismo internacional. E essa narrativa ridícula que o governo Trump está tentando fabricar, de que a Venezuela seria supostamente um grande produtor de drogas, é completamente falsa. Tudo o que precisamos fazer é olhar para dados básicos das Nações Unidas, de especialistas internacionais renomados sobre o tráfico global de drogas, e vemos que o papel da Venezuela na produção mundial de drogas é muito pequeno. Na verdade, o vizinho da Venezuela, a Colômbia, é responsável pela grande maioria da produção de cocaína no mundo, quase 2/3, de acordo com dados da ONU. E não é coincidência que a Colômbia seja historicamente o aliado mais próximo dos Estados Unidos na América Latina. Na verdade, o ex-presidente colombiano multimilionário e de direita, Álvaro Uribe, que sempre foi um dos aliados mais próximos dos Estados Unidos na América Latina, tem ligações estreitas com cartéis de drogas há décadas, e as agências de inteligência dos Estados Unidos sabem disso. E mesmo assim o governo dos Estados Unidos apoiou fortemente Uribe quando ele era presidente da Colômbia. De maneira orwelliana, Washington afirmava que Uribe estava ajudando a combater a chamada guerra às drogas, enquanto, na realidade, esse líder político da direita na Colômbia, o político mais poderoso do país, trabalhava muito de perto com o infame cartel de Medellín, liderado por seu amigo de longa data, Pablo Escobar, o traficante mais notório da história. O ridículo duplo padrão dos Estados Unidos em relação às drogas também fica muito claro quando olhamos para outro aliado próximo dos Estados Unidos na América Latina,
que é o Equador, governado por um presidente direitista e pró-Estados Unidos chamado Daniel Noboa. O pai dele, Álvaro Noboa, é uma das pessoas mais ricas de todo o país. Ele é bilionário, dono de uma empresa de comércio de bananas e possui portos privados no Equador. E é amplamente conhecido no país, já foi muito noticiado, que ele usa sua empresa de comércio de bananas e seus portos privados para contrabandear cocaína em caixas de banana e exportar essa cocaína para outros países. Enquanto isso, Daniel Noboa é um aliado próximo do governo dos Estados Unidos. Ele foi convidado para a posse presidencial de Donald Trump. E o mais louco é que ele é cidadão dos Estados Unidos. Ele tem dupla cidadania, dos Estados Unidos e do Equador. Mesmo sendo presidente do Equador, ele nasceu em Miami, na Flórida. Ele passou boa parte da vida sendo criado e educado nos Estados Unidos, e agora está governando o Equador em nome dos Estados Unidos. Ele assinou lei que permite ao exército dos Estados Unidos entrar no Equador a qualquer momento, por qualquer motivo, sem aprovação do governo equatoriano, o que é basicamente neocolonialismo. A família dele é ligada a cartéis de drogas, e o governo dos Estados Unidos não vê problema. Ele é um fantoche fiel dos Estados Unidos. Então, na verdade, o governo dos Estados Unidos, há muito tempo, bem antes do governo Trump, tanto sob republicanos quanto democratas, já era aliado dos piores traficantes de drogas da América Latina. Não é a Venezuela responsável pela produção de cocaína, é a vizinha Colômbia. O segundo maior produtor é o Peru, aliado dos Estados Unidos na região, com governo de direita. O terceiro maior produtor é a Bolívia. Mas o que o governo Trump está tentando fazer não é só mentir sobre a Venezuela, mas também, de forma muito cínica, misturar cocaína com fentanil. Porque a grande maioria das mortes relacionadas a drogas nos Estados Unidos foi causada por opioides sintéticos, não por cocaína, e principalmente por fentanil. E se você olhar os relatórios do governo dos Estados Unidos, da DEA, a Administração de Repressão às Drogas, pode ver que nos relatórios sobre o fluxo de fentanil para os Estados Unidos, eles nem sequer mencionam a Venezuela, eles mencionam o México e, claro, também culpam a China e a Índia pelos ingredientes precursores usados na produção de fentanil. Mas, de acordo com os próprios dados do governo dos Estados Unidos, a grande maioria do fentanil nos Estados Unidos vem do México, não da Venezuela. A Venezuela não tem nada a ver com os problemas de fentanil nos Estados Unidos que causaram tantas mortes. E, aliás, segundo os próprios dados do governo dos Estados Unidos, 86,4% das pessoas condenadas por tráfico de fentanil para os Estados Unidos são cidadãos americanos. A grande maioria são cidadãos americanos, não mexicanos, muito menos venezuelanos. A Venezuela não tem nada a ver com isso. Se você olhar para relatórios das Nações Unidas, de especialistas internacionais renomados sobre o tráfico de drogas, eles não identificam a Venezuela como um país produtor de drogas, incluindo cocaína, muito menos fentanil. A Venezuela é um país de trânsito, assim como praticamente todos os países da América Latina e muitos países da Europa. Então, a cocaína é produzida em um aliado próximo dos Estados Unidos, a Colômbia, e também no Peru e na Bolívia, e talvez passe pela Venezuela, mas também passa pelo Brasil, Equador, México, Guatemala, Espanha e França. Mas o governo dos Estados Unidos não se importa com os fatos porque isso não tem a ver com fatos reais. Isso é sobre uma tentativa de golpe na Venezuela. O secretário de Estado dos Estados Unidos e conselheiro de Segurança Nacional, Marco Rubio, deixou escapar a verdade quando, irritado, desabafou em coletiva de imprensa como os Estados Unidos não se importam com as Nações Unidas.
Ele atacou os especialistas da ONU e disse que o presidente da Venezuela, Maduro, o presidente constitucional da Venezuela reconhecido pelas Nações Unidas, Marco Rubio, disse que ele é um suposto traficante de drogas indiciado que está foragido da justiça americana. Como se o sistema judiciário dos Estados Unidos pudesse processar líderes estrangeiros em tribunais domésticos dos Estados Unidos com acusações fabricadas pelo próprio governo americano. Isso é absolutamente insano. O governo dos Estados Unidos está agindo como um ditador internacional, dizendo que a lei doméstica dos Estados Unidos se aplica a todo mundo, inclusive a chefes de Estado estrangeiros, e o governo dos Estados Unidos fabrica acusações completamente falsas contra líderes estrangeiros, os julga à revelia em tribunais de fachada nos Estados Unidos, e depois tenta prendê-los nos Estados Unidos e derrubar seus governos independentes e soberanos reconhecidos pelo direito internacional. Agora, como parte dessas acusações completamente falsas e inventadas que o governo dos Estados Unidos aplicou contra Maduro, Washington afirma que Maduro seria supostamente o líder de um cartel de drogas chamado Cartel de Los Soles, o Cartel do Sol, que não existe. Isso foi completamente inventado pelo governo dos Estados Unidos. Antes do governo dos Estados Unidos começar a falar sobre o suposto cartel, ninguém mais jamais tinha falado sobre isso. Literalmente, o governo dos Estados Unidos inventou isso. E não sou só eu que digo isso. Até o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse exatamente a mesma coisa. Ele tuitou que, abre aspas, o Cartel do Sol e o Cartel de Los Soles não existe. É a desculpa fictícia da extrema-direita para derrubar governos que não os obedecem. Fim da citação. Essas foram as palavras do presidente democraticamente eleito da Colômbia, Gustavo Petro, que é o primeiro líder independente da Colômbia de fato na história moderna. Ele é o primeiro líder de esquerda da Colômbia em toda a sua história. Durante a história moderna da Colômbia, o país foi governado por oligarcas de direita, fantoches obedientes dos Estados Unidos, fazendo o que Washington queria. Petro é o primeiro líder independente, e é por isso que o governo Trump foi ligado a tentativas de golpe para derrubar Petro. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, tem atacado constantemente Petro e o governo colombiano. Mas Petro deixou muito claro que o governo dos Estados Unidos fabricou essas alegações para tentar justificar uma tentativa de golpe. E Petro enfatizou que os problemas internos da Venezuela devem ser resolvidos pelos próprios venezuelanos, não por potências externas. Mas a realidade é que o governo dos Estados Unidos lançou várias tentativas de golpe na Venezuela nas últimas 2 décadas para tentar derrubar o governo revolucionário de esquerda do país. Desde que o esquerdista Hugo Chávez venceu as eleições democráticas da Venezuela em 1998 e se tornou presidente eleito em 1999, o governo dos Estados Unidos tem tentado desestabilizá-lo. Em 2002, o governo de George W. Bush apoiou uma tentativa de golpe contra o presidente democraticamente eleito Hugo Chávez, e Chávez chegou a ser brevemente deposto, com o governo dos Estados Unidos imediatamente apoiando um ditador não eleito, um oligarca direitista multimilionário chamado Pedro Carmona. Os Estados Unidos o apoiaram apesar do fato de ele não ter sido eleito. Portanto, isso não tem nada a ver com democracia na Venezuela. O governo dos Estados Unidos tem sido o principal inimigo da democracia na Venezuela há décadas, tentando derrubar o governo democraticamente eleito da Venezuela várias vezes para colocar no poder oligarcas de direita que serviriam aos interesses das corporações norte-americanas, especialmente as empresas de petróleo. Porque Hugo Chávez nacionalizou a indústria do petróleo na Venezuela e expulsou as corporações de combustíveis fósseis dos Estados Unidos. E os Estados Unidos apoiaram várias tentativas de golpe contra Chávez enquanto ele era presidente,
até que ele morreu em 2013, e o sucessor de Chávez pelo Partido Socialista Unido da Venezuela foi Nicolás Maduro, que venceu as eleições presidenciais de 2013, e logo depois, os Estados Unidos lançaram mais uma tentativa de golpe, uma tentativa violenta, em 2014, na qual os Estados Unidos apoiaram esses golpistas violentos que tentaram sabotar o país, destruíram infraestrutura, ergueram barricadas e incendiaram prédios e ônibus. E então, em 2017, eles usaram exatamente as mesmas táticas, as infames guarimbas, para lançar mais uma tentativa de golpe violenta. E, aliás, essas tentativas de golpe aconteceram sob o governo de Barack Obama, que em 2015 declarou que a Venezuela era uma suposta ameaça extraordinária à segurança nacional dos Estados Unidos. Um motivo pelo qual Obama fez isso era a maneira da Casa Branca justificar a imposição de sanções unilaterais ilegais, que violam o direito internacional. De 2015, os Estados Unidos tentaram esmagar a economia venezuelana. Os Estados Unidos pressionaram a Arábia Saudita a superproduzir petróleo para derrubar o preço do petróleo no mercado global. Isso também prejudicou a Rússia. Os Estados Unidos começaram a impor sanções contra a Rússia. E prejudicou o Brasil quando os Estados Unidos apoiaram um golpe brando contra a presidente de esquerda Dilma Rousseff do Partido dos Trabalhadores, o que ajudou a colocar o líder de extrema-direita Jair Bolsonaro no poder. E ao derrubar o preço do petróleo no mercado global, os Estados Unidos também prejudicaram o Irã e tentaram forçar o Irã a sentar à mesa de negociações para assinar o acordo nuclear iraniano, o que o governo Obama conseguiu, e depois o governo Trump se retirou unilateralmente desse acordo internacional, violando o direito internacional. Portanto, a Venezuela esteve no centro da estratégia geopolítica dos Estados Unidos para esmagar países independentes e rivais, a fim de impor a hegemonia dos Estados Unidos sobre o mundo. E no caso da Venezuela, Obama começou a impor sanções ao país, e então, quando Trump assumiu a presidência em seu primeiro mandato em 2017, ele expandiu massivamente essas sanções para tentar esmagar a economia venezuelana, impedindo a Venezuela de exportar seu petróleo. E por 100 anos, antes mesmo de Hugo Chávez nascer, antes do início da Revolução Bolivariana, a Venezuela já era um petropaís. A grande maioria da receita do governo, por muitas décadas, veio das exportações de petróleo. Imagine o que aconteceria se os Estados Unidos impusessem um bloqueio econômico à Arábia Saudita. Provavelmente a monarquia saudita desabaria em 1 ou 2 semanas, enquanto o governo venezuelano só conseguiu se manter porque ainda existe apoio popular à Revolução Bolivariana, que, pela primeira vez na história da Venezuela, usou a riqueza do petróleo do país para financiar programas sociais, construir milhões de moradias para venezuelanos pobres e da classe trabalhadora, e garantir educação e saúde universais e gratuitas. A taxa de pobreza caiu drasticamente e o crescimento econômico estava muito saudável até que os Estados Unidos impuseram sanções massivas à Venezuela e, ao mesmo tempo, o preço do petróleo despencou por razões geopolíticas. Isso foi uma guerra econômica para destruir a economia da Venezuela. A Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos, a IA, gabou-se publicamente de como a produção de petróleo da Venezuela colapsou. Sanções impediram a Venezuela de exportar petróleo, e muitos países e empresas estrangeiras temeram fazer negócios com a Venezuela por receio de sanções secundárias, assim como temem negociar com Cuba por medo das sanções secundárias dos Estados Unidos. Por isso, a produção de petróleo da Venezuela colapsou. A Venezuela também não pôde importar a tecnologia necessária para atualizar, modernizar e reparar sua infraestrutura petrolífera por causa das sanções dos Estados Unidos. E a principal especialista das Nações Unidas em sanções,
conhecida como relatora especial sobre medidas coercitivas unilaterais, Alina Duon, publicou um relatório para a ONU no qual ela estimou que, devido às sanções ilegais dos Estados Unidos contra a Venezuela, o governo venezuelano perdeu mais de 99% de sua receita. E então, em 2019, Trump lançou mais uma tentativa de golpe descarada, na qual ele nomeou um político de oposição de direita pouco conhecido chamado Juan Guaidó como suposto presidente da Venezuela, apesar do fato de que Guaidó nunca havia participado de uma eleição presidencial. Ele não tinha recebido um único voto para ser chamado de presidente, mas os Estados Unidos forçaram aliados na América Latina e Europa a reconhecerem esse fantoche como presidente imaginário da Venezuela. O conselheiro de segurança nacional neoconservador de Trump, John Bolton, admitiu à CNN que aquilo foi uma tentativa de golpe. Na verdade, ele se gabou de como foi difícil organizar essa tentativa fracassada de golpe na Venezuela. E, de fato, houve uma invasão fracassada apoiada pelos Estados Unidos na Venezuela em maio de 2020, conhecida como Operação Gideon, na qual dezenas de mercenários venezuelanos e colombianos, que haviam sido treinados por forças apoiadas pelos Estados Unidos no norte da Colômbia, lançaram essa invasão fracassada, sendo liderados por 2 ex-integrantes das Forças de Operações Especiais do Exército dos Estados Unidos. Isso ficou conhecido como Baía dos Leitõezinhos, em referência à fracassada invasão da Baía dos Porcos, apoiada pela CIA em Cuba em 1961, quando a CIA tentou derrubar o governo revolucionário de esquerda de Cuba. E depois, pessoas envolvidas nessa operação admitiram à Vice News que a CIA esteve envolvida nessa invasão fracassada da Venezuela em maio de 2020. Na verdade, o líder de uma empresa de mercenários chamada Jordan Goldrial, que era um ex-sargento das operações especiais dos Estados Unidos, supervisionou essa invasão, essa tentativa fracassada de invasão da Venezuela, treinando esses mercenários no norte da Colômbia, e também admitiu que mantinha contato regular com autoridades do governo Trump durante o primeiro mandato de Trump, além de ter se reunido com eles na Flórida. Após a invasão fracassada, os Estados Unidos se isentaram de responsabilidade. O governo Trump negou conhecer Jordan Goldrial e qualquer envolvimento. O que é como a CIA sempre agiu. Quando as operações deles fracassam, eles abandonam fantoches e dizem, e não sabemos nada sobre isso. Isso se chama negação plausível. Por isso Jordan Goldrial ficou revoltado e atacou publicamente a CIA e o FBI. Isso não é novidade. O governo Trump já tentou uma invasão fracassada da Venezuela usando mercenários. Mas agora, o que Trump tenta em seu segundo mandato é lançar mais uma tentativa de golpe na Venezuela, só que desta vez, ele corta o intermediário. Ele não usa mercenários, forças estrangeiras à CIA. Ele está usando o exército dos Estados Unidos diretamente para atacar a Venezuela, para tentar desestabilizar o país. O objetivo é muito simples: é derrubar a Revolução Bolivariana, assim como os Estados Unidos tentaram por décadas derrubar a Revolução Cubana e a Revolução Sandinista na Nicarágua.